Olá, estudantes que não gostam de filosofia, mas que são obrigados a aprender. Antes do que vocês esperavam, já estamos de volta e hoje com o primeiro vídeo de conteúdo. Falaremos então sobre falácias. Começando pelo começo, o que são falácias? São armadilhas para acabar com a sua redação do Enem e, pior do que isso, com as suas discussões no Facebook. Falácia é aquilo que você diz e escreve sem nenhum fundamento. É usar uma contradição para anular o que você mesmo disse anteriormente. E vocês vão entender melhor com os exemplos daqui para frente. O primeiro tipo de falácia é a de apelo à autoridade. Vamos voltar lá em 2014, quando saiu o comercial em que Roberto Carlos faz propaganda para Friboi. Quanta senhorinha não deve ter comprado carne pensando no Roberto? Pois é, só que até então ele se declarava vegetariano. Qual seria o sentido de que eu, uma pessoa que come carne, fosse comprar uma carne porque um vegetariano indicou aquela marca? Não tem muito nexo, né? Beleza, depois da propaganda ele foi e declarou que ele voltou a comer carne, mas meio sem sentido, né? Outro exemplo seria que Manu chegou hoje aqui na escola espirrando e tossindo e eu falei: Manu, por que você não toma um multigripe? A Ingrid Guimarães disse que é ótimo e as pesquisas indicam que é bom mesmo. Para tudo. Desde quando a Ingrid é médica para dizer que remédio é bom para gripe? Ela não é nenhuma autoridade adequada para a situação, mas esse é o papel muitas vezes assumido por influenciadores hoje em dia. Essa coisa de pesquisas indicam, pesquisas apontam. Gente, isso tudo é falácia de apelo à autoridade. Uma falácia de apelo à autoridade é usar a fala de um alguém, ou seja, de uma autoridade, como suporte para expor uma opinião. Vamos falar agora de falácias de apelo à emoção. Primeiro exemplo, pirraça. Um adulto diz não a uma criança e ela começa a pirraçar. Isso desperta raiva, tristeza, vergonha e daí por diante no adulto. Desperta uma emoção. E o exemplo número 2, papo de mãe. Noite passada, Jamile negou comer um bife de fígado acebolado no jantar. Sua mãe disse: lembra das crianças que não têm o que comer. E no fim, Jamile comeu o fígado por dó de crianças que não tinham o que comer. Ou seja, isso gerou dó, gerou uma emoção. Fácil, né? Vamos criar uma definição? Uma falácia de emoção ocorre quando se tenta argumentar com alguém que faz o uso de fortes emoções, sendo elas positivas ou negativas, em vez de apresentar evidências. Falácia ad hominem. Para mim, a mais infantil. Vamos lá para os exemplos. Enquanto eu andava pelo corredor do IFES Itapina, eu escutei duas conversas. A primeira entre Carlos e Joana, e aí Carlos perguntou pra Joana se ela já assistiu o novo vídeo do Felipe Neto. E aí a Joana olhou pra cara dele e falou: não, porque o Felipe Neto é um bosta. Beleza, continuei andando pelo corredor, e aí vi dois alunos lá do primeiro ano conversando, e um deles disse: a prova do Pablo tava difícil demais. E o outro respondeu: o Pablo é um filho da... Galera, gosto do Pablo, galera. Isso não quer dizer que eu sou um fã de Felipe Neto, tá? Foca nos exemplos. O que o cu tem a ver com as calças? Se o Pablo produziu uma prova, ok. Se a prova estava difícil, já não é problema do Pablo, e sim problema do aluno. Não tem por que você falar que o Felipe Neto é um bosta se o menino estava te pedindo para ver o vídeo do Felipe Neto. É o que ele criou. Então vamos lá definir? Falácia ad hominem se caracteriza quando determinada pessoa responde a um argumento com críticas negativas ao seu autor e não ao conteúdo em si. Falácia tu quoque ou você também. Primeiro exemplo, meu pai foi na nutricionista e aí quando ele chegou em casa a gente falou: e aí pai, vai fazer dieta? Ele falou que não, porque a nutricionista também é gorda. O segundo exemplo, no filme Minha Mãe é uma Peça, tem uma cena que a dona Hermínia e a irmã dela não param de fumar. E o tempo todo aponta o dedo uma pra outra falando: olha, seu filho tá fumando, que coisa feia. Precisa dizer mais alguma coisa, gente? Essa falácia, ela vai se consistir quando você aponta o erro do outro, sendo que você mesmo comete. Agora vamos falar da falácia de ênfase. O primeiro exemplo seria: hoje a aula de matemática estava uma bênção. Quando eu digo que a aula de matemática estava uma bênção, eu queria dizer que estava uma desbênção, que estava chata, que ninguém queria assistir. O segundo exemplo já seria: ela é tão feia que dá vontade de esfregar a cara no asfalto. Ao invés de dizer que a menina era feia, eu queria dizer que ela é tão bonita que eu tenho vontade de esfregar a cara dela no asfalto para ver se fica feia. Criando uma definição para essa falácia, a gente pode dizer que ela é responsável por enfatizar uma palavra e ironizá-la dentro da frase, ou seja, dizer o contrário. Essas foram as 5 falácias que a gente tinha para explicar hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.